E eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre gratidão, né? Tá muito ligado aí ao que a gente acabou de passar no Thanksgiving, né? A gente já está entrando aí nas datas comemorativas de final de ano, já está todo mundo se preparando para Natal, Ano Novo. A nossa igreja está cheia de coisa boa aí acontecendo. Nossa igreja está cheia de atividades maravilhosas. A gente tem nossos encontros, culto de Natal, culto de Ano Novo. E esses cultos, eles sempre são importantes para nos fazer lembrar que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da igreja, e isso é maravilhoso. E sem mais delongas, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. Nós vamos falar um pouquinho dessa passagem que Paulo escreve à igreja de Colossos, para os colossenses. Nesse texto a gente vai discorrer um pouquinho sobre a gratidão, sobre algumas características que nós precisamos ter para sermos pessoas gratas diante ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje na tua presença. Nós somos gratos, Pai, pelo teu sacrifício, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de render uma adoração verdadeira ao Senhor, e que as palavras que saírem desse altar aqui hoje não sejam as palavras do Bruno, mas sejam as palavras que o Senhor quer direcionar à tua igreja e ao coração do teu povo nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, gratidão, né? Thanksgiving, o coração de todo mundo grato, todo mundo feliz, barriga cheia. O Fredinho não está aí hoje não, mas eu estou acompanhando ele nas redes sociais. Deu até vontade de morar aqui em Port Charlotte. O irmão Mário disse que tem uma casa vendendo lá perto da dele. Mas é um ambiente realmente diferenciado. Só que a gente estava em casa, recebemos algumas pessoas, alguns amigos lá, e isso leva a uma reflexão, né? Será que nós estamos realmente sendo gratos ao Senhor em todo o tempo, como a palavra de Deus nos exige? Ou será que nós estamos sendo gratos apenas nos momentos que nós achamos que são propícios a sermos gratos por algo? E é muito comum isso acontecer quando se diz respeito ao próximo. Talvez eu vou ser só grato ao pastor Josias se ele fizer algo em troca. Antigamente, antes de existir o dinheiro, como é que o pessoal fazia os acordos? Era o quê? O escambo, troca. E será que muitas das vezes nas nossas vidas a nossa gratidão não está mais ou menos ligado a isso? Talvez eu vou proporcionar ao meu próximo somente algo que ele me proporcionar em troca. Talvez eu vou proporcionar ao Senhor algo que somente se Deus me abençoar, que eu vou render ele, ou que eu vou entregar a ele um pouco do meu tempo. Isso é muito perigoso, porque muitas das vezes nós estamos barganhando com o Senhor, estamos numa barganha. E a gratidão não é isso. A gratidão ela precisa vir em todo o tempo. A gratidão ao próximo, na vida do próximo, ela precisa de vir independente se essa outra pessoa está me dando algo em troca. Então, no mundo de hoje, a gente pode observar isso, que é um mundo de trocas. A gente só consegue corresponder a esses sentimentos, a essas emoções, se o meu próximo trouxer algo em troca para mim. E a gente esbarra nisso, porque Jesus, ele morreu na cruz em nosso lugar sem esperar nada em troca.
E se nós precisamos ser imitadores de Cristo, nós também precisamos ser gratos pela vida do próximo sem nada em troca. A palavra gratidão, ela quer dizer reconhecimento. Reconhecimento de quê? A palavra gratidão, ela vem do latim, que significa gratos ou agradecido, ou grati, que é graça ou favor imerecido. A gratidão, ela vem do nosso Deus. Isso é algo divino, é algo espiritual. E quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Colosso, aos Colossos, essa carta ela foi escrita o quê? Para abordar alguns temas que aquela igreja estava enfrentando e afetando aquela igreja e os crentes daquela época. E essas práticas que eles estavam fazendo estavam ameaçando a fé deles. E uma delas é justamente a gratidão. Mas antes da gente chegar a esse ponto onde Paulo exorta a igreja de Colossos, Paulo ele dá uma série de características, e eu comecei a ler esse versículo realmente com outros olhares, porque antes de Paulo falar nos versículos 15, 16, 17, sejam gratos, ele dá uma série de características de como nós devemos ser para nós realmente sermos pessoas gratas perante ao Senhor. E a gente já consegue ver isso no versículo 12. A primeira dela é compaixão e misericórdia. Pessoal, é tão complexo isso, né? Tem compaixão e misericórdia. Talvez para a gente é tão fácil nós termos compaixão e misericórdia de pessoas que talvez estão muito necessitadas ou passando por um estado muito ruim. Só que esse estado de ter compaixão, ele é muito mais profundo. Ele quer dizer que nós precisamos lançar o nosso coração no estado de miséria do outro. Isso é uma empatia muito mais profunda. É realmente a gente estar de uma forma realmente genuína, atento às necessidades dos outros. E nós, como igreja, a gente pode basear nisso, a vida de Jesus, o ministério de Jesus foi um ministério extremamente de compaixão com o próximo. Muitas das vezes Jesus se calou em momentos que ele poderia realmente falar assim, olha, fariseu, eu vou mandar um raio aqui, a gente já acaba com tudo. Vamos acabar com tudo? Só que muitas vezes a gente, nesse estado de compaixão e de misericórdia, a gente precisa se calar. E muitas das vezes a gente erra nisso. Nesse primeiro passo que é a compaixão ou a misericórdia, e talvez a gente pode ter uma falsa compaixão e uma falsa misericórdia. Eu posso realmente me importar com as pessoas somente pela palavra. Mas a palavra sem ação, ela não tem efeito. É a mesma coisa, a fé sem obras é morta. Então isso tudo está ligado na característica que nós precisamos ter como pessoas que realmente têm uma gratidão ao Senhor. Em segundo lugar, a gente já consegue ver no versículo 12 que Paulo fala sobre a bondade. E a bondade é ser bondoso, é ser benevolente para os próximos, como Deus tem sido para nós. Vocês já pararam para pensar isso? Que a bondade é ser benevolente com o próximo, como Deus tem sido bondoso com nós? Então isso já ultrapassa somente o que Deus tem feito na minha vida, porque se Deus tem feito tanto na minha vida, eu preciso passar isso para frente. A bondade de Deus ela é infinita e eu preciso fazer o quê? Eu preciso passar essa bondade também para o meu próximo. E muitas das vezes, sabe o que a gente tem feito? Sido a barreira. A bondade de Deus para em mim. E a gente acha que a bondade de Deus ela é só para mim. E na verdade não. Nós somos realmente canais do Espírito Santo de Deus para quê? Para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. A gente sempre fala, é nunca sobre nós, é sobre Ele. Será? A gente cantou aqui hoje, na hora que começou a cantar a primeira música, estou aprendendo a estar, esse e o resto, cada dia mais satisfeito em Ti. A gente tem que ter cuidado com o que a gente canta aqui, gente. E você sabe onde a gente se perde na gratidão? São nos gaps da nossa vida. E o que eu quero dizer com isso? A gente deixa de ser grato porque a gente ora ao Senhor pedindo algo. E o Senhor nos concede. Só que a gente está muito preocupado em pedir mais. E esquece de ser grato com aquilo que Ele já nos deu. Eu estava parando para pensar esses dias, a gente parece que entra num ciclo vicioso.
A gente, como ser humano, a gente já tem a tendência de estar evoluindo como ser humano. Só que isso é um perigo para a nossa vida. Esse perigo ele está realmente em quando eu só peço ao Senhor e quando Deus me dá algo, eu não consigo realmente transbordar. E eu já estou preocupado com a próxima bênção que Ele vai me dar. Eu já estou planejando na minha mente, se o Senhor me deu isso, eu já tenho algo a mais para pedir. E eu nem desfrutei daquilo que o Senhor já colocou na minha mão. E isso, os crentes estão gastando energias. Nós estamos gastando nosso tempo. É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será? Ser grato, gente, é muito mais do que a gente fazer uma oração de agradecimento. Ser grato é um estilo de vida. Eu preciso viver todos os dias. Ser grato é eu acordar todos os dias realmente entendendo que o meu levantar, o meu respirar, o meu andar é motivo de gratidão. Esse é o nosso problema, a gente só consegue ser grato, muitas das vezes, quando a gente vê algo, alguém ou a gente em uma situação de falta. Então, se eu estou vendo que falta algo na Nath, eu falo, mas eu tenho, então eu vou ser grato ao Senhor, porque a Nath não tem e eu tenho. E isso não é certo. Paulo diz que nós precisamos viver em unidade, e a gente precisa realmente viver esse evangelho em unidade e ser bondoso, e essa bondade, ela responde de forma generosa à necessidade dos outros. E a gente tem que parar de ler a Bíblia pensando que a necessidade é só necessidade financeira, gente. Não é. Paulo nem sempre está exortando somente porque a gente tem que dar dinheiro para a pessoa que está precisando e isso me torna uma pessoa generosa. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Sabe qual que é a necessidade? A gente está muito, talvez, focado nas necessidades materiais e está cheio de gente morrendo nas necessidades espirituais. E onde nós estamos como igreja, comunidade, eu estou vendo meu irmão morrer espiritualmente, eu estou vendo o casamento do meu irmão terminar, eu estou vendo a vida dele andar para um lado que não é aquilo que o Senhor prometeu e a gente está como? O Senhor precisa levantar mais pessoas corajosas. O Senhor precisa começar a despertar a igreja dele, para que a gente consiga olhar para o nosso irmão e entender as necessidades espirituais dele. Porque as necessidades espirituais é as que vão nos colocar de pé diante das batalhas, não é dinheiro. O dinheiro pode resolver parte do problema, mas eu como financeiro da igreja, o pastor Josi sabe, a gente já ajudou tantas pessoas, e quando a gente senta às vezes para conversar, o problema não é o dinheiro. O dinheiro, a falta de dinheiro só foi um agravante de algo espiritual que essa pessoa está vivendo. E muitas vezes a gente não consegue entender, porque a gente está aqui nessa terra só pensando naquilo que a gente pode receber. Só pensando que eu preciso produzir mais. Eu não consigo produzir para o reino, eu não consigo parar, dedicar meu tempo, ser generoso, ser grato pelo onde Deus me colocou, para a igreja que Deus me colocou. Eu venho para a igreja servir, e é uma obrigação eu servir, eu estou lá na igreja, eu quero servir para o meu próprio ego, e não é isso que o Senhor nos chama para ser igreja. A gente não vem, eu vou servir porque o Senhor tem me abençoado tanto, está errado. O Senhor não precisa que você venha servir porque Ele tem te abençoado. Vocês precisam vir servir com coração grato. Não pelas coisas que Ele fez, ou que Ele deixou de fazer. É porque você entendeu o que é a graça de Deus. É porque você entendeu o sacrifício da cruz do Senhor. Essa precisa ser a maior motivação nossa. Para que a gente realmente consiga viver uma gratidão genuína. Isso é uma terceira característica, que é a humildade, é não ter um elevado conceito de si mesmo. A gente vai ver isso em Romanos 12:3. Uma pessoa humilde, ela está pronta para reconhecer o valor dos outros e a reconhecer seus próprios erros. Humildade é honra aos outros mais que a si mesmo. Vocês entendem que o evangelho, ele é realmente... Se você quer ser grande no reino, você tem que ser nada aqui. É mais ou menos nessas palavras. A gente tem que realmente se considerar escravos do Senhor.
E muitas das vezes a gente está na igreja, está fazendo, e talvez para alimentar, eu preciso me sentir útil, eu preciso fazer algo para o Senhor para me sentir útil, não pela motivação certa que é tocar vidas. Ou eu estou servindo por uma necessidade, não porque eu preciso tocar vidas. Eu costumo falar isso em Sarasora, o pessoal do voluntariado, o som também, quem serve no som, quem serve na mídia também é levita. Quem serve na porta, quem serve no estacionamento também é pregador, também é evangelista. Nunca foi sobre posições. Nunca foi sobre tocar no altar ou estar na portaria. Nunca foi sobre pregar no altar ou estar no estacionamento. O que a gente precisa entender é que a humildade que precisa estar dentro de nós, ela não pode ser, ela não deve ser somente uma humildade travestida de orgulho. Eu vou servir no estacionamento, talvez, para me mostrar que eu sou mais humilde. Não, eu tenho que ir para lá, com o coração grato, e orar para o Senhor mandar pessoas para que eu possa transformar lá fora. Porque talvez a transformação vai começar de lá. E até estudos falam que 90% das pessoas que entram numa igreja, os 5 primeiros minutos são mais importantes para ela determinar se fica ou não. Então não é o louvor. Então não é a palavra. Porque se você gasta 5 minutos lá fora, você pode realmente ter vidas rendidas ao Senhor. Elas já entrarem aqui transformadas pelo Senhor. E depois disso a gente consegue ver que a mansidão, ela é uma característica de uma pessoa grata. E mansidão, pessoal, não é fraqueza. Eu achei muito legal essa definição, mas é poder sob controle. Olha que legal. Mansidão é poder sob controle. Jesus, ele tinha poder e era manso. Agora, pensa se Jesus não fosse manso. Com todo o poder que ele tinha. E é isso que nós precisamos buscar. Os homens mais vigorosos da Bíblia foram mansos. Jesus, Moisés, apesar de Moisés ter tido aqueles dias, né, da TPM masculina, quem tem, dá um glória aí, que a gente também tem, viu, gente? Mansidão é a disposição a ceder os nossos direitos. E olha que interessante. Pessoa pronta a sofrer danos ao invés de causar. Isso é ser manso. Será que nós estamos realmente dispostos a sofrer danos pelo Evangelho, ao invés de justificarmos o nosso lado, talvez, e a gente vai crescer no Evangelho, que acho que há 4 ou 5 anos atrás, o José e a pastora Mel sabem disso, a gente tinha as nossas reuniões bem acaloradas, era uma liderança muito nova, né? E a gente sempre queria que as nossas opiniões fossem ouvidas. E a gente comete esse erro como cristão. E com o tempo a gente vai aprendendo que o Evangelho é muito maior do que a minha opinião. E essa é a verdade. E a gente vai aprendendo a abrir mão de situações e o Senhor vai trazendo para dentro dos nossos corações uma quinta característica, que é a paciência, ou longanimidade. Essa longanimidade, gente, ela vem do grego, que significa macrotimia, que é um espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Olha o nosso desafio, meu. Longanimidade. Um espírito que jamais perde a paciência. A longanimidade é a paciência estendida ao máximo. É suportar as ofensas sem retalhar. É sofrer os maltratos sem amargura. Meu, é muito difícil isso, cara. E a gente tem que estar disposto, como cristão, realmente a suportar tudo isso. E aí nós, como crentes, muitas das vezes, a gente, dentro das igrejas, na Casa Church não tem isso, mas dentro das igrejas, a gente quer viver realmente um evangelho de comodismo, um evangelho que, palavras que nos confortam, palavras que vão fazer a gente ser mais prósperos,
Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela precisa vir e entrar dentro do nosso coração, rasgando tudo aquilo que precisa ser arrancado para fora. Para que eu realmente tenha essas características de alguém grato, vocês entendem que para eu chegar à gratidão, eu preciso ter compaixão com misericórdia. Eu preciso ser uma pessoa bondosa, eu preciso ser uma pessoa humilde, eu preciso ser uma pessoa mansa, eu preciso ter paciência. Então é muito mais do que falar, Senhor, eu te agradeço. Senhor, muito obrigado. É maravilhoso. Mas será que a nossa vida realmente está mostrando aquilo que a gente precisa viver como pessoas gratas? Será que a minha vida ela tem sido realmente esse livro que o mundo lê, que no caso sou eu, é a minha vida? Será que o mundo está lendo da forma que vai gerar transformação ou eles vão virar as costas para o Evangelho? Eu falei isso aqui a última vez, ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Ser cristão de domingo é muito fácil. Servir uma vez, 2 vezes no mês é muito fácil. O difícil é realmente você ter um estilo de vida que vá transformar outras vidas. E para isso eu preciso estar dentro daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso estar dentro do Evangelho, eu preciso estar com essa palavra aqui afiada dentro do meu coração, eu preciso entrar aqui queimando para o Jesus. Eu preciso entrar aqui não dependendo de louvor para eu chorar na presença do Senhor, não dependendo de palavra para a gente sair daqui só transformado. E uma sexta característica é suportar. Não significa aguentar estoicamente. Ou seja, já viu aquelas pessoas chatas que a gente suporta? Não é só isso, pessoal. Que a gente a gente releva, né? Vamos suportar, não. Mas a palavra de Deus, olha o suportar que Paulo está querendo dizer aqui. O suportar de Paulo quer dizer que a gente precisa servir de escora, de suporte, levando com prazer a carga um do outro. Esse é o suportar. Como igreja, comunidade, suportar não é tolerar. Quando vocês lerem isso aqui, levam para outro. Não é tolerar, é amparar o fraco que precisa ser levantado. Através dessas características, eu estou trazendo o conceito de gratidão para a minha vida. Porque isso tudo é um pacote. A gratidão, ela é o resultado disso tudo aqui que eu estou vivendo. Se eu consigo fazer isso, eu consigo ser grato. Aí Paulo vai dizer lá no versículo 14 sobre o amor. O amor, acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é um vínculo da perfeição. William Hendrick diz que o amor é a graça que nos liga à graça de Deus e aos outros. Então a gratidão e esse amor que o Senhor nos dá, ela realmente é a graça que vai nos ligar a viver um evangelho realmente pautado em cima daquilo que o Senhor quer que nós sejamos gratos realmente por nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, queridos, a gratidão ela vai ser o quê? A rainha de todas essas virtudes que eu falei aqui. E a palavra grega para isso é eucarísticos, que indica a obrigação de ser grato a alguém por causa de um favor obtido. E essa gratidão ela vai surgir da graça de Deus e o que Ele tem feito pela tua vida. Então nós, como cristãos, temos que parar de cobrar das pessoas que elas sejam gratas pelaquilo que nós estamos fazendo por elas. A única pessoa que eu preciso ser grato realmente é Jesus. E eu não estou falando que a gente deve também, né, não ser grato por nada, não é isso. Mas a gente precisa parar de exigir gratidão das pessoas. A gente precisa parar de fazer coisas esperando que essas pessoas sejam gratas. Porque eu não faço por isso. Eu faço por causa dessas características que o Senhor me fez ter. Eu faço pelas características que o Senhor precisa desenvolver na nossa vida. Porque a partir do momento que eu tenho essas características que eu citei para vocês desenvolvidas, eu paro de colocar sobre as pessoas as minhas frustrações da ingratidão.
E eu não... Agora imagina Jesus, meu, passando por tudo que passou, foi cuspido, bateram, açoitaram. Ele ainda ora, a oração de Jesus foi: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que eles fazem. A gente precisa realmente ser parecido com Jesus. E a gratidão, trazendo para o nosso âmbito, a gente falou um pouco da parte espiritual, mas eu queria trazer isso para o âmbito da saúde mental. Estudos mostram que a prática da gratidão pode levar a uma melhor saúde mental. Vocês acreditam nisso, gente? Pessoas que são gratas são mais felizes. Pessoas que são gratas têm sintomas de ansiedade e depressão reduzidos. Então, à medida que as pessoas se concentram nas coisas que elas já são gratas por elas tendem a experimentar novas coisas, mais milagres. Imagina, é tão ruim você conviver. Eu já convivi com pessoas que reclamam por tudo, meu. Sabe, nada tá bom. É tipo meio que... você pode descer o céu na terra, mas para essa pessoa nada tá bom. É tão ruim viver com pessoas assim. Só que a partir do momento que a gente precisa tomar um cuidado para a gente também não ver essas características em nós. Porque você sabe aonde a gente é grato? É na hora que dá tudo errado. Eu quero trazer aqui um testemunho. Ontem, o anjo João, sem demagogia nenhuma, e, gente, foi parecendo um anjo mesmo, porque ele desapareceu. Eu falei, meu, cadê o João, meu? Nós chegamos em Saraçora ontem, e eu tava assim, feliz essa semana. Falei, nossa, glória a Deus, culto amanhã, fizemos uma dinâmica do culto, toda temática para gratidão, e a gente chega na igreja, o som estava resetado. Ou seja, não tinha como fazer nada. E nem foi eu que cheguei. Me liga o João e o Oliver, fala, Bruno, você tá chegando? Você viu minha mensagem? Eu falei, oh meu Deus. Eu falei, não, eu tô chegando. O som tá todo resetado. O João tava lá ontem. Não chamei o João, tô mentindo, João, pra estar lá. Não falei nada com ele. O João apareceu lá 3h30, o horário que o pessoal da mídia chega. E o João começou a mexer, ele, não, vamos tentar, e a gente liga ali, tenta resolver, e nada. Aí o João começou a configurar, e a gente foi conseguindo trazer as coisas para a gente poder ter o culto. E nisso eu já estava, né, a Mel sabe como é que é. Todo mundo lá esperando, todo mundo chega e nada, e a gente, o culto para começar, aquela correria, tem ensaio, não tem ensaio. E o João configurou tudo, eu estava na bateria, na hora que eu saí eu já não vi o João mais. Falei, glória a Deus, vamos pro pré-culto. E no pré-culto, o Senhor colocou algo no nosso coração, no meu coração, na hora que eu estava falando para o pessoal do voluntariado. É muito fácil, né, gente? A gente ser grato quando tudo dá bonitinho. Obrigado, João, você é maravilhoso, cara. Mas será que a gente é realmente grato na hora que tudo dá errado? Porque quando dá errado, a sua visão só tá naquilo que deu errado. E naquela hora eu parei e falei, meu, eu preciso ser grato, porque o Senhor providenciou o João aqui. O João apareceu aqui, sem ninguém pedir, resolveu algo que, se ele não tivesse ido, eu não teria conseguido resolver, porque a gente não conseguiu o contato com o técnico para poder resolver aquele problema. E muitas das vezes é isso, pessoal. A gente está tão acostumado, a nossa ótica, a nossa visão, está tão acostumado a não enxergar em meio às dificuldades e ser grato ao Senhor aquilo que Ele faz, que a gente não vê as provisões do Senhor no meio das coisas ruins que nos acontecem. Porque a única certeza é que a gente vai ter momentos de aflição, né? Mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. E o João fez essa, e o Espírito Santo de Deus, e assim, quando a gente vai pregar, meu, é incrível, né? Eu falei, eu vou falar sobre gratidão amanhã, meu. E já aconteceu aquele negócio, o Espírito Santo falou, cara, é isso que é gratidão. A gente precisa mudar a nossa ótica, igreja. Nós precisamos realmente concentrar a nossa visão em ser grato àquilo que o Senhor tem feito em meio às dificuldades. A gente precisa mudar a nossa ótica.
A gente precisa começar a realmente olhar e realmente é aquele tempo de você parar e analisar, porque tem muita coisa que é livramento de Deus e a gente está reclamando e a gente está sendo ingrato em situações que era para a gente estar agradecendo ao Senhor por Ele ter nos livrado. Só que nossos olhos ainda estão muito carnais, a gente não está conseguindo enxergar as provisões de Deus em meio às dificuldades das nossas vidas. E a gente, como igreja, está muito acostumado com isso. A gente entra numa rotina tão louca nesse mundo que os meus olhos estão só vidrados na falta. E a gente acaba perdendo as pequenas provisões do Senhor nas nossas vidas. Que a gente não para poder analisar. Que a gente não para poder agradecer. E a minha oração ontem, João, você não estava lá, mas foi de agradecimento pela tua vida e gratidão ao Senhor. Por a gente ter conseguido resolver algo que os primeiros minutos, eu vou falar com vocês que eu fiquei quase doido, o João me viu lá. Mas depois o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando. E aqui não está falando para vocês ninguém perfeito, viu, gente? Que não precisa todos os dias se desenvolver. E esse é um dos desafios da gratidão. É a gente ajustar o nosso foco. E a gente acha na Bíblia pessoas assim. Elias, 1 Reis 19, o que acontece com Elias? Ele confronta os profetas de Baal, 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. O que ele faz, Josi? Derrota 450 profetas. Logo em seguida ele ora para quê? Para chover. O cara tá bombando, né? Aqueles profetas top. No dia seguinte, ele tá fugindo para a caverna porque Jezabel prometeu matar ele. E o que eu aprendo com Elias, gente? E tudo indica, né? Não tinha esses termos na época, mas que Elias entrou numa depressão ali, o Senhor cuidou dele. Só que a gente esquece das grandezas que o Senhor fez. E é para você ver que isso é uma memória muito curta, né? Porque isso acontece no dia seguinte Elias está fugindo. E será que muitas vezes a gente não está sendo um pouco de Elias? Num dia a gente está levantando com a nossa fé lá em 100%, está derrubando o demônio para todo lado, só que no dia seguinte a gente está querendo fugir. E a gente fica nessa gangorra. E a gente vê dentro da igreja hoje essa instabilidade espiritual. E não é isso que Deus nos chama, gente. Eu não posso vir para a igreja só no dia que eu estou bem. Eu não posso vir para a igreja só no dia que o meu schedule está lotado. Eu não posso vir para a igreja eu não posso servir ao Senhor somente quando as bênçãos do Senhor estão me alcançando. E a gente que está numa posição de liderança vê isso muito e a gente não pode oscilar, queridos. E entra naquela parte, parece que eu só vou para a igreja. Tem os dois lados, né? Tem gente que quando está bem desaparece, na hora que está tudo ruim vem. E tem o também que quando está bom vai embora. E quando está ruim também custa vir. A gente tem. Mas a verdade é que a gente precisa realmente ter esses desafios da gratidão. E tem mais um desafio da gratidão que eu queria compartilhar com vocês, que é sobre a comparação. Miriam e Arão. Números 12, 2. O que acontece? Miriam e Arão, eles falam, Deus, se você fala só com Moisés, por que você não fala com a gente? Isso acontece, pessoal. A gente tem que parar de se comparar. Porque o que Deus tem na minha vida é diferente. O que tem na vida do João é diferente do que tem na vida do Vitinho, da Ellen. E essa comparação levou o quê? Para Miriam e Arão? Lepra. E a lepra pode nos afastar do propósito, gente. A lepra aqui a gente pode levar para o âmbito espiritual. Precisamos de parar, de nos compararmos com as outras pessoas. E tem muita gente parando dentro das igrejas, porque ela vê em propósito na vida de outros sendo estabelecidos de forma mais rápida, só que Deus tem algo mais, precisa de mais tempo para restabelecer na vida dessa pessoa, e isso é uma ingratidão àquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu preciso entender o tempo de Deus. Há desafios e há caminhos diferentes para cada um de nós.
Talvez aonde Deus quer levar o João é mais longe, vai exigir mais tempo de preparação do que na minha própria vida. Então eu preciso ser grato a Deus pela vida do João. A gente precisa celebrar as conquistas dos nossos irmãos. E a gente quer viver esse evangelho. E hoje é muito fácil ser crente. Quem concorda aqui? Eu vou dar motivo para vocês disso. O que Paulo sofreu, gente? 3 naufrágios. Paulo ele fez mais de 4 viagens missionárias. Mais de 15 a 20 mil quilômetros percorridos. E vocês sabem que viajar naquela época não é igual hoje, né? Vocês pegam um avião, 2 horas, está lá em Michigan, né? Não é verdade? Perseguições, sofrimentos, prisões, açoites, apedrejamento, perigos de viagem. Será que se a gente voltasse, se a gente pudesse ser hoje tirado daqui, a gente conseguiria, como cristão que nós somos hoje, viver na época que Paulo viveu? E você sabe como é que Paulo termina a carreira dele? Segundo Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tenho certeza, talvez muito de nós, que se vivesse, acho que o primeiro apedrejamento aqui já dava ruim. A gente precisa, como cristãos, entender que o evangelho da gratidão, ela precisa superar esses desafios. A gente precisa tirar o foco do negativo, a gente precisa parar de se comparar com outras pessoas. Porque existem porções liberadas para todos. Mas as porções do Senhor é no tempo dele, não no nosso. É quando a gente traz na gratidão para a perspectiva espiritual, a gente entende que a gratidão é um ato de adoração e conhecimento da soberania de Deus. Colossenses 5, 1 Tessalonicenses 5,18 fala, seja grato em todas as circunstâncias. Foi o que eu disse aqui, em todas as circunstâncias. Não são somente nas circunstâncias positivas das nossas vidas. Lá em Lucas 17, do 11 ao 19, a gente vai ver a parábola dos 10 leprosos. Quem conhece essa palavra? Essa parábola? Isso aqui ensina muito sobre gratidão. Eu fico pensando, eram 10 leprosos. Jesus, ele muda o caminho dele. Se vocês lerem versículos anteriores, Jesus, ele muda o caminho dele. É uma cidade que ninguém passava, porque era uma cidade que estava cheia de leprosos, cheia de gente doente. As pessoas evitavam aquele caminho. Jesus passa por lá, ele cura 10. Apenas um volta. E a gente fica pensando, será que esses caras esqueceram que era leproso quando eles foram curados? Para voltar só um? Só que a gratidão desse cara aqui, desse que voltou, a gratidão genuína, ela nos leva à salvação. E a palavra de Deus diz que Jesus fala para ele assim, ó, levante-se e vá, a tua fé te salvou. Foi o único dos 9. Então tem muitos de nós que a gente está parando aqui, ó, só na primeira parte do milagre. Muitos de nós estamos buscando coisas do Senhor e quando Jesus nos concede, a gente vira as costas e vai para o outro lado. Ao invés de nós sermos gratos e realmente seguirmos aonde o Senhor quer que nós estejamos. A gente precisa ter essa gratidão de uma forma mais interina. Para a gente precisa ter fé para ser grato, pessoal. E quando a gente expressa a gratidão, a gente alcança a salvação do Senhor. Então a gratidão, ela é muito mais do que palavras. A gratidão é muito mais do que atitudes fúteis. A gratidão, ela é um estilo de vida. Ela não pode ser comemorada só no Thanksgiving. Ela não pode só ser comemorada no Natal. Ela não pode só ser comemorada ou precisa ser lembrada só quando alguém faz algo para mim. A gratidão, ela precisa ser sempre. A gente precisa deixar claro. Eu gostaria dizer para vocês que a gratidão, ela nos aproxima de Deus. E a ingratidão, ela nos afasta do Senhor.
Isso é algo que a gente tem vivido desde o Jardim do Éden. O erro de Adão e Eva não foi somente a desobediência ao Senhor. É que no meio de um jardim com tantas árvores, eles não podiam comer de duas. Só que ele tinha mais centenas de árvores para eles usufruírem. E muitas das vezes a gente comete a ingratidão quando nós estamos buscando árvores que o Senhor não colocou para a gente comer. A gente comete a ingratidão quando nós olhamos para o jardim que o Senhor plantou nas nossas vidas, estamos desejando aquilo que Ele ainda não nos liberou para comer. E a gente precisa buscar o Senhor, e a gratidão a gente precisa lembrar sempre. No Antigo Testamento existiam vários rituais que o Senhor pedia para que o povo fizesse, para o povo nunca se esquecer daquilo que o Senhor fez. E a gente precisa começar a colocar esses rituais em práticas hoje. Esses rituais de fazer um exercício para a gente lembrar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Será que vocês já pararam para pensar nas orações que o Senhor já respondeu vocês? A minha mãe, ela tem um caderno meu, que ela coloca os pedidos, aí vai acontecendo, ela vai riscando. E isso é tão interessante, porque tem coisa lá de 1900 e eu nem era nascido ainda. Eu sou novo, tá, gente? Para de rir, Nicinha. Eram realmente pedidos que minha mãe tinha, e ela ia riscando, e toda vez que Deus ia completando, ela chorava na presença do Senhor. Obrigado, Jesus. E eu falo, mãe, mas deve ter lá uns 5, 10 cadernos, e ela sempre está lá, lendo, relembrando. E a gente precisa começar a exercitar isso hoje. E a minha oração, eu gostaria de orar com vocês, é realmente para fazer um pedido ao Senhor, que Ele traga à nossa memória aquilo que um dia nós pedimos e hoje nós nos esquecemos disso. Que a gente passe a exercitar não somente, gente, o pedido, mas que a gente realmente possa agradecer mais o Senhor por aquilo que Ele já tem colocado nas nossas vidas. E a gente, como cristão, precisa adotar esse estilo de vida de gratidão. Porque no mundo hoje, esse mundo que muitas vezes tem nos consumido, tentando consumir nosso tempo, nossa energia, tentando consumir o nosso amor pelo Evangelho, a gente precisa parar, entender que aquilo que o Senhor já fez para mim e na minha vida é suficiente para continuar minha caminhada até eu morrer. Se Deus parasse de te abençoar hoje com tudo aquilo que você tem pedido, será que a gente continuaria sendo os cristãos que nós somos hoje? Será que o Senhor não atendesse às suas orações de pedidos, de bens materiais, vocês teriam o mesmo ânimo, a mesma energia de estar diante da presença dEle? E a verdade é assim que a gente tem que viver. Não com a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. A gente precisa viver debaixo da provisão de Deus, não da nossa provisão. A gente precisa viver debaixo daquilo que o Senhor já preparou, não daquilo que eu tenho colocado na minha vida. E é aí que as coisas se misturam. Quando eu coloco demais as minhas vontades, os meus planejamentos, os meus planos na frente daquilo que o Senhor já determinou para mim. E é o propósito de Deus nas nossas vidas, que precisa permanecer. Eu só consigo enxergar esse propósito se o meu coração for grato. Gostaria que você se levantasse nessa noite. Gostaria que as famílias que estão aqui se unissem. Eu queria fazer esse exercício, essa oração com vocês hoje, com essa aliança, essa família que vocês representam. E quem não tem aqui, a família aqui presente, que ore, mas que vocês consigam, talvez nessa oração, identificar áreas da vida de vocês que vocês já oraram pedindo ao Senhor provisões. Que vocês parassem por alguns minutos de olhar a falta, de olhar só para o gap e começassem a olhar para aquilo que o Senhor já realizou na vida de vocês.
porque é isso que vai fazer nos mover, queridos. Não é a nossa falta que me move, é o que eu já tenho, é o que o Senhor já me deu. E a gente precisa mudar a nossa ótica. Nossa ótica hoje à noite precisa ser mudada. A gente parar de supervalorizar o que nós não temos, para valorizar de uma forma espiritual e intencional aquilo que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que nessa noite, Pai, aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas vidas seja um motivo, Senhor, da nossa oração. Que não seja somente os pedidos, que não seja somente, Senhor, as orações de novos planos, de bênçãos, mas hoje a nossa oração, Senhor, é de gratidão ao Senhor, Pai. Traz na nossa memória, Senhor, aquilo que nós esquecemos, Pai. Aqueles votos que nós fizemos lá atrás, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor já cumpriu e a gente ainda não conseguiu cumprir a nossa parte, Senhor, do nosso lado. A gente sabe que a Tua palavra diz que todo voto precisa ser honrado, Senhor, mas nos ajude, Senhor, nos traz a memória, Pai, já hoje, Senhor. Todas aquelas orações, Pai, todas aquelas lágrimas, todas aquelas súplicas, Pai, que nós já fizemos no passado, Senhor, o que o Senhor já respondeu e que a gente ainda não conseguiu enxergar, Pai. Talvez a nossa oração ainda não está sendo uma oração realmente de gratitude, Pai. Não está sendo uma oração de gratidão genuína, Senhor. Está sendo apenas uma oração de agradecimento superficial, mas nós queremos colocar intencionalidade nisso, Pai. Nós queremos colocar intencionalidade, Senhor, por daquilo que o Senhor nos fez, por todos aqueles livramentos, Pai, que o Senhor fez acontecer na nossa vida e a gente achou que tinha dado errado, mas a verdade era o Senhor nos livrando, Senhor, e colocando, Senhor, nos Teus caminhos novamente, na Tua direção, no Teu propósito. Nós somos gratos por isso nessa noite, Senhor. Que a gente possa terminar esse ano de 2024 extremamente gratos ao Senhor por tudo que nós já vivemos. Não só esse ano, Pai. E as famílias aqui representadas, porque eu sei que tem muitas famílias aqui que já viveram coisas preciosas juntas, Pai. Traga a memória, Senhor. Fortaleça os lares, Pai. Para que nós, como famílias, Pai, do reino, Senhor, sejamos, Pai, armas poderosas, Senhor, neste mundo, Senhor. Que de uma forma totalmente espiritual, Senhor, nós consigamos, Pai, ter as características de alguém que tem gratidão, Senhor. Que nós possamos ter compaixão, que nós possamos ser mansos, Pai. Que nós consigamos também ter paciência, Senhor. Que nós consigamos perdoar, Senhor. Que nós, como igreja, possamos viver em unidade, Pai. Para que o Teu evangelho, Senhor, seja o evangelho que esse mundo precisa, Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja realmente esse evangelho que precisa ser lido, Pai. Abençoe as nossas influências. Que elas ultrapassem as paredes dessa igreja, Senhor. Que a gente possa ser só não bons cristãos aqui dentro apenas, mas lá fora, Senhor. Porque o mundo precisa disso, Pai. Porque Jesus, Ele veio, Teu Filho veio, Senhor, para os feridos, Pai, para os doentes, Pai. E nos fortaleça para que a gente possa curar, Senhor, com intencionalidade, Senhor, esse mundo lá fora. Que a nossa influência seja genuína, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser gratos ao Senhor por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.